Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Flávia Consoli e te faço companhia a partir de agora. As Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas da natureza e que compõe o Patrimônio Mundial Natural, receberam quase 1,5 milhão de visitantes no ano passado. A Itaipu Binacional, outro ponto turístico que atrai milhares de pessoas em Foz do Iguaçu, recebeu mais de 418 mil visitantes em 2022, número 47% maior que o registrado em 2021. Visitantes de 148 países conheceram as experiências do Patrimônio Mundial da Natureza, que abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas da natureza. Entre os turistas que mais visitaram o parque estão os argentinos, paraguaios, americanos, franceses e uruguaios. Mas foram os brasileiros que bateram um recorde em número de visitantes, representando 63% do total. Entre os que mais visitaram estão os paranaenses, os paulistas, catarinenses, gaúchos e os cariocas. O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, recebeu 1.434.308 visitantes em 2022, número 118% maior que o registrado em 2021. As Cataratas do Iguaçu estão entre as 7 maravilhas da natureza, ao lado do Grand Canyon, nos Estados Unidos, da Grande Barreira de Coral, na Austrália, do Monte Everest, no Nepal e China, da Aurora Boreal, na região polar, do vulcão Paricutim, no México, e das Cataratas Vitória, em Zâmbia e Zimbábue. Esse título foi conquistado há 11 anos e ajuda a expandir o turismo na região. Ano novo, mas as dívidas não são tão novas assim? As já conhecidas despesas de início de ano devem tirar o sono de muita gente que não se planejou. Mas qual será a melhor forma de não somar essas contas do início do ano com as feitas no ano passado? Vamos ver na reportagem. Além das despesas do mês, a lista de pagamentos do início do ano da maioria das pessoas começa com impostos como IPTU e IPVA, mensalidade e matrícula de escolas e universidades e material escolar. Com o endividamento chegando a quase 80% das famílias brasileiras em dezembro, várias pessoas se sentem perdidas, sem saber por qual conta começar a pagar e como pagar. Ela já começa triste, na verdade verdadeira, porque já vem com aquele preocupação o ano inteiro, já vem aquele acúmulo de coisa, a pessoa já não conseguindo. O foco é as necessidades básicas para quem já está endividado. Por isso da importância de fazer, o nome certo é um orçamento, mas é pegar e ver certinho. Recebo X mil, ou recebo X, e tenho tanto de necessidade básica, quantos que isso está consumindo do meu, realmente da minha receita, né, do que eu recebo, do meu salário. Então eu só tenho aquele restante para pagar as outras coisas e levar em consideração que eu tenho variável. Quem se planejou e colocou tudo na ponta do lápis, comprou os cadernos das crianças e pode aproveitar as férias. Vim visitar essas crianças aqui. Elas estão aqui, né? Toda a loja aí, comprando as coisinhas, mas está tudo bem. Não me afetou em nada, graças a Deus. Eu já tenho me preparado para, como se diz, levar a vida, e como a gente já é aposentado, então eu já tenho há muito tempo atrás já gastando menos do que eu recebo. Então eu acredito que está tudo em dia, né? Ver quantos que está o desconto se for para quitar tudo de uma vez e comparar com a taxa de juros se você fosse deixar o dinheiro guardado. Dependendo, o desconto é menor do que a taxa de juros de deixar o dinheiro guardado numa renda fixa, por exemplo. Então daí ainda assim é melhor parcelar e deixar o dinheiro guardado numa renda fixa, porque você vai ganhar mais dinheiro a longo prazo do que quitar de uma vez. Eu sou autônoma, então eu vou guardando dinheiro todo mês para essas despesas, principalmente de janeiro, que a gente sabe que não tem. E com tudo organizado e pago, sobra até para um investimento. O segredo de tudo passa por algo muito simples: controle de gastos. Se for para quitar tudo, não pode comprometer reserva de emergência. Então vamos supor, a reserva de emergência tem que ser 3 meses do que você gasta por mês. Não pode ser menos do que isso, o ideal é que seja mais, mas é muito difícil conseguir ser mais, pelo menos 3 meses ali. Para quem ficou sobrando e nunca investiu em nada, é melhor renda fixa de banco digital. Então essa é a melhor opção para quem não tem conhecimento e para quem nunca investiu, e é o mais fácil dela conseguir. Literalmente ela consegue fazer sozinha. Veja agora um checklist para não entrar no vermelho. Coloque todas as receitas e despesas em uma planilha. Identifique todas as datas que podem gerar um pico de consumo. Faça uma reserva para situações de emergência. Não faça compras por impulso. Adapte sua realidade financeira aos gastos da família.
Procure seus credores e ofereça planos de renegociação de débitos. A gente precisa realmente se planejar para daí saber para onde a gente está querendo ir. Daí, quando acontecer de acabar o 2023, a gente já vai ter todo esse dinheiro ali em si, para não ficar no desespero agora. Ou então como o Tony, que só vai ver o tamanho da conta quando voltar das férias. Eu não abro nada durante a semana, só na hora de pagar. Mas eu fico assim, o que eu não puder pagar de uma vez, aí vai. Agora um alerta para a qualidade da sua alimentação. Estudos realizados por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostram que as mortes prematuras relacionadas ao consumo de alimentos ultraprocessados chegam a 57 mil por ano no Brasil. Acompanhe. O estudo foi resultado de um levantamento feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Fundação Oswaldo Cruz. O número apontado na pesquisa equivale a cerca de 10% dos óbitos de pessoas de 30 a 69 anos registrados em 2019, ano que foi usado como base para o estudo. Essa médica cardiologista explica que, apesar de não ser novidade, os números são preocupantes. Que os alimentos ultraprocessados nada mais são do que os alimentos modificados para que tenham uma conservação, um período de durabilidade maior. Isso quer dizer o quê? Todo e qualquer fast food, comidas enlatadas, embutidas, em conserva, todo alimento que é salgado, né, para que dure mais, não só no sabor, quanto no tempo, né, que esse alimento fica exposto. Então, esse tipo de alimentos, normalmente são alimentos que têm um elevado teor de ou substâncias cancerígenas, ou conservantes, edulcorantes, corantes em si, que não são substâncias saudáveis, o que explicam o surgimento ao uso desses alimentos durante muito tempo. Obviamente vai alterar a saúde de cada pessoa, seja com aumento de pressão, diabetes, o próprio câncer, aumentando a mortalidade desses pacientes. O empobrecimento da população e a falta de acesso a alimentos de qualidade também podem ser apontados como causa para esses números. É totalmente relacionado porque os alimentos mais saudáveis são mais caros, são mais custosos e fazem com que quem tem menos renda procure o alimento mais fácil de ser consumido, que normalmente são alimentos ultraprocessados também. E a dica para evitar o desenvolvimento de doenças relacionadas ao sobrepeso e uma possível morte precoce é descascar mais e desembalar menos. Então é tentar comer mais frutas, alimentos que são descascados, né? Alimentos que podem ser preparados na mesma hora, não alimentos congelados, nada de fast food, obviamente. Todo fast food ele não traz benefício, não tem como trazer benefício um fast food. Com a chegada do verão, a procura por regiões de cachoeiras, piscinas naturais e lagos aumenta. Mas é preciso sempre estar atento para não correr risco de afogamentos. Acompanhe algumas dicas na reportagem. Verão, altas temperaturas e uma bela cachoeira. Uma mistura que todos os anos atrai milhares de pessoas. Só que é preciso atenção para que isso não se torne uma tragédia. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, mostram que 75% dos afogamentos no Brasil acontecem em locais com água doce. Por isso, a gente conversou com os bombeiros para trazer algumas dicas importantes de segurança. Aqui na região do Alto Vale existem muitos locais, como cachoeiras e ribeirões, que são muito visitados durante o verão. E é por isso que é preciso ter muito cuidado, já que nesses pontos não há guarda-vidas. Um dos principais cuidados é conhecer o local do banho. Muitos locais de água doce que o pessoal costuma tomar banho, né? Esses locais têm diversas características, né? Então a gente sempre indica que você procure um local raso, sem correnteza, que você conheça o local, né? E tenha sempre cuidado, mesmo que você saiba nadar, evite se colocar em perigo, evite superestimar a sua habilidade de natação. E se os adultos já precisam ter cuidado, com as crianças, a atenção deve ser redobrada. A criança deve estar sempre à distância de um braço, né, de um adulto. Nunca deixar uma criança nadar sozinha, então crianças sempre acompanhadas. Evitar confiar totalmente também em dispositivos infláveis como boias e até aqueles brinquedos infláveis, porque pode furar,
pode escapar. Então a criança, o indicado é um colete mesmo, né? Um colete de espuma, que não tem esse perigo de estragar, e a criança sempre com um adulto. Geralmente nesses locais as pessoas costumam levar comida e bebidas alcoólicas, o que pode ser um risco segundo os bombeiros. Devemos evitar então nadar após as refeições, após ter comido muito, e sempre evitar de nadar após ter ingerido bebida alcoólica. A gente sabe que a bebida alcoólica deixa a pessoa mais letárgica, mais confusa, então isso pode ser um agravante, causar um acidente, um afogamento. Uma das dicas mais importantes é sobre o que fazer caso você veja alguém se afogando. Isso porque muitas vezes tentar salvar essa pessoa sem conhecer as técnicas necessárias pode ser perigoso. Se eu estou me afogando, né, a principal dica seria então tentar ficar de barriga para cima, para que a sua cabeça fique fora d'água e você consiga pedir ajuda de alguma forma. Caso você presencie alguém se afogando, evite de pular na água, porque você pode também se tornar uma outra vítima. Quem está se afogando ali está nervoso, está precisando de ajuda, né? Então ele vai acabar afogando você também. Alcance, então, um objeto para essa pessoa que está se afogando de fora da água. Lance uma corda, um galho ou mesmo uma boia, algum objeto que a pessoa possa flutuar até a chegada do guarda-vida ou até a chegada do corpo de bombeiros. As principais praias do estado contam com guarda-vidas. Na região, somente alguns locais, como piscinas de clubes, têm o profissional. Para ajudar a população, os bombeiros criaram um mapa de risco dos locais considerados mais perigosos no Alto Vale. No Alto Vale do Itajaí, o Corpo de Bombeiros Militar realizou um mapeamento de áreas que são perigosas para o banho de água doce, né? E que já aconteceram afogamentos ou óbitos. Então, até esse mapa está disponível nas nossas redes sociais. O pessoal que tiver alguma dúvida pode consultar. Nas placas também tem orientações de segurança. E são locais que a gente, então, pede que a população tenha mais cuidado. Quando você for fazer uma trilha ou ir até alguma cachoeira, você tem que pensar que precisa ter uma capacidade física boa para ir até nesses locais. Tomar muito cuidado porque o terreno tem desníveis, tem pedras. Então, cuidar com pedras que podem ser escorregadias, né, em torno das cachoeiras. Evitar também pular de cabeça na cachoeira, que a gente sabe que o fundo ele é irregular, tem pedras e você pode acabar se machucando. Essas são dicas importantes que, aliadas ao bom senso dos banhistas, podem salvar vidas. As pessoas superestimam sua capacidade de natação e também tem esses abusos, né? Às vezes a gente está num grupo maior, ingerindo bebida alcoólica, acaba criando competições, né, que não são tão legais. E às vezes a pessoa não sabe nadar e acaba se arriscando e às vezes não tem mais volta, né? Então o afogamento ele é muito rápido, é fácil entrar numa situação que não tem mais como reverter. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra. Até mais.